sepulcral. Carne, espírito e memória foram oferecidas, não como morte, mas como modo. Cosmodrol renasce no eixo do Tao, engrenagem viva do fluxo primordial. O motor Tao desperta, girando além da lógica da criação. Permanece imóvel, guardião da travessia, pois toda recriação convoca predadores. Toda luz convoca sombra. De começo, sua presença rasgava a mão, os seus braços esmagavam destinos. Ele buscava interromper o motor nascente, mas avançou. Um único movimento e o espaço foi partido como vidro. O golpe não veio apenas carne, rasgou a coordenada da presença. E no rasgo da realidade o nome oculto apareceu. Naragashi, não como voz, não como corpo, mas como direção. Seguiu a coordenada, atravessando campos onde o Tao enfraquece, atravessando zonas onde a memória na luz se dissolve. Om Namo Naragashi Swaha, Om Namo Naragashi Swaha. Mantra ecoando entre mundos mortos como chave para um jardim proibido. O caminho terminou, diante dele florescia algo que não pertencia ao Tao. Uma flor de sombra luminosa, pétalas feitas de ausência, raízes mergulhadas no vazio primordial. Lotus espectral, da luz negra, Niglum Lumen, Flos abissales. A Lotus pulsa, por um instante o universo prende a respiração. Om Kala Jyoti Padme Hum, Om Kala Jyoti Padme Hum. A flor se move, ela percebe, instinto antigo desperta nas pétalas. Fome anterior, a Lotus espectral da luz negra ataca. Ataca. Espectral da luz negra não atacou como um ser que pensa. Atacou como uma fome que desperta, no instante em que reconheceu a presença de U. Suas pétalas negras se abriram como fendas no tecido do mundo, e um dilúvio de caos desabou. Não era apenas energia, não era apenas veneno, não era apenas destruição. Era uma torrente de ruína viva, uma catarata de luz morta, uma maré de impulsos cruéis que pareciam desejar apagar. Não, só o corpo
mas a própria legitimidade de quem ousasse permanecer diante dela. O espaço inteiro se deformou. O ar tornou-se uma carne convulsa. O chão perdeu seu nome. Correntes de escuridão luminosa tombaram do alto como rios invertidos, enquanto espinhos espectrais rasgavam o horizonte em milhares de linhas assassinas. O som da Lotus não era um grito, mas um coro de nascimentos abortados, um lamento invertido, um cântico de extinção. E no centro daquela brutalidade o caminho Nigrum lumen, flows abissalis. Nigrum lumen, flows abissalis. Nigrum lumen, flows abissalis. Nigrum lumen. O primeiro passo não rompeu o caos, apenas entrou nele. E justamente por isso o campo tremeu. Porque houve ali algo que a Lotus não esperava, alguém que aceitava atravessar a violência sem lhe conceder reverência. O dilúvio bateu contra U como um oceano lançado de uma só vez, mas ele não se inclinou. O impacto fez o espaço rachar ao redor, porém seu corpo seguiu como se cada fragmento do colapso já tivesse sido previsto por um silêncio mais antigo. O segundo passo aprofundou a travessia. As correntes de luz negra enrolaram-se em seus membros como serpentes funerárias, tentando arrastá-lo para dentro das raízes invisíveis da flor. Nelas havia memórias quebradas, eras mortas, céus devorados e nomes que jamais deveriam ser pronunciados. Mas Vu avançou e seu movimento não parecia lutar contra aquilo, parecia atravessar a própria ideia de ser retido. No terceiro passo a Lotus mudou de crueldade. Das pétalas surgiram lanças de ausência, precipitando-se de todos os ângulos, como se o mundo desejasse perfurá-lo em uníssono. Cada estocada carregava o peso de um destino negado. Cada corte queria impor ao uma forma de fim. Ainda assim ele caminhou e a simples continuidade de sua passada tornou-se mais ofensiva a Lotus do que qualquer golpe. Nigrum lumen. No quarto passo, o céu acima deixou-se ser céu. Tornou-se uma abóbada líquida de sombra elétrica. E dessa altura impossível desabaram massas de caos em forma de mandalas partindo. Olhos queimados, relâmpagos sem claridade, fragmentos de geometrias proibidas. Era como se a flor abrisse as comportas de um inferno anterior. A linguagem atravessou isso sem desviar o olhar.
joti padmi Om Kala joti padmi O quinto passo foi o mais estranho, porque então o ataque deixou de mirar o corpo e passou a mirar a percepção. O campo se encheu de reflexos, de ecos, de versões distorcidas do caminho, de futuros quebrados e de presenças aos passalutos. Tentou multiplicar a distância, tentou fazer do avanço um labirinto, tentou dissolver a linha reta do encontro, mas o caminhou. E cada passo seu parecia dizer que o verdadeiro caminho não se mede pelo espaço, mas pela autoridade de quem o pisar. Om Narakashi Swaha, Om Narakashi Swaha, Om Narakashi Swaha, Om Narakashi Swaha. No sexto passo, o dilúvio ganhou peso sacrificial. Vozes começaram a cair junto da tempestade. Vozes de seres mortos, vozes de antigos vencidos, vozes de criaturas jamais nascidas, todas clamando ao mesmo tempo, como se a Lotus estivesse despejando sobre o cemitério sonoro de incontáveis mundos. O caos agora era também memória ofensiva, acusação, contaminação espiritual. Mesmo assim, prosseguiu. Nigrum lumen Flos abissalis, Flos abissalis, Flos abissalis, Flos abissalis. No sétimo passo, o campo inteiro assumiu feição predatória. O chão tentou devorá-lo, as sombras tentaram mastigá-lo. As pétalas cresceram como maxilas cósmicas, e do núcleo da flor brotou uma pressão tão brutal que a própria distância começou a colapsar sobre si mesma. Já não parecia que o andava até a Lotus. Parecia que a Lotus tentava esmagar o universo inteiro entre si e ele. E ainda assim ele avançou. Houve algo pior que destruição. Houve reconhecimento, a Lotus compreendeu. E aquele ser não estava sendo detido, e seu ataque tornou-se convulsivo, quase desesperado. Toda sua luz negra explodiu em rios verticais, espirais assassinas, ventos cortantes, agulhas de trevas radiantes e círculos de aniquilação que se sobrepunham em camadas infinitas. O mundo entrou em estado de espasmo, mas o deu mais um passo. Não foi maior, não foi mais rápido, não brilhou, não carregou espetáculo. E justamente por isso foi terrível, porque depois de tudo que caiu, tudo que rasgou, tudo que tentou negar sua chegada, simplesmente completou a distância. O caos ainda desabava, a luz negra ainda rugia, as pétalas ainda vibravam em instinto assassino. Wu agora estava diante da Lotus espectral, da luz negra.
para diante da lótus espectral da luz negra. Não há anúncio nem ameaça, o dilúvio de caos ainda desaba como um mar invertido e as pétalas vibram em instinto assassino. Mesmo assim, naquele ponto onde a distância entre ambos desapareceu, algo muda. Não no ataque, não na tempestade, mas na intenção. O ergue o braço lentamente. Não como quem desfere um golpe, mas como quem atravessa um limiar. Om Kala Jyoti Padme Om Kala Jyoti Padme Hortus reage de imediato. O núcleo da flor começa a convulsionar enquanto camadas de selamento surgem uma após a outra, como portões erguidos pelo próprio tecido da existência. Cada camada é uma arquitetura viva criada para impedir qualquer intrusão. Mesmo assim, o avança a mão. No instante em que seus dedos tocam o primeiro selamento, o espaço racha como o espelho atingido por força invisível. Ondas de ruptura espalham-se em todas as direções, devorando luz, som e memória. Nigrum lumen, flux abyssalis. Se aquele lugar não fosse um vazio absoluto, o impacto teria devastado sistemas inteiros de mundos. O primeiro selamento se rompe sob sua mão. Correntes de energia negra surgem do núcleo e se enrolam ao redor do braço de Wu, como serpentes incandescentes tentando queimá-lo e expulsá-lo. Mesmo assim, ele continua avançando. A segunda camada desperta uma rede viva de geometrias proibidas girando em eixos impossíveis, tentando aprisionar seu braço dentro de um labirinto de compressão ontológica. Om Narakashi En Swaha. Quando Wu atravessa essa segunda barreira, regiões inteiras do vazio implodem silenciosamente. Direções dobram sobre si mesmas e a própria ideia de orientação começa a falhar. Ainda assim, o braço continua avançando. A terceira camada desperta. Esta não é feita de energia nem de forma. É feita de memória. Ecos de eras esquecidas emergem ao redor dele. Mundos mortos, civilizações apagadas, deuses caídos e histórias que jamais deveriam retornar. Om Kala Jyoti Padme Om Kala Jyoti Padme Om Kala Jyoti Padme Cada lembrança tenta agarrar Wu,
tentando afogá-lo em um oceano de passado. Mas a mão continua avançando. As pétalas da lótus convulsionam violentamente enquanto o núcleo reage como uma criatura ferida. O braço de Wu atravessa os selamentos sucessivos. Agora sua mão já está dentro do coração da lótus espectral da luz negra. E algo ainda mais violento desperta. A mão de Wu já atravessou os selamentos, agora seu braço está dentro do coração da lótus espectral da luz negra. O núcleo pulsa como um sol comprimido de trevas líquida. As pétalas se contorcem em espasmos violentos enquanto correntes de energia negra colidem ao redor. A flor compreende que algo impossível está acontecendo. O invasor não foi contido. Om Kala Jyoti Padme. Om Kala Jyoti Padme. Gitral, o último selamento desperta. Diferente dos anteriores, ele não tenta prender, ele tenta destruir. Um jato concentrado de luz negra explode do núcleo da lótus. Tão denso que o próprio vazio começa a ferver. Redemoinhos de aniquilação surgem ao redor do braço de Wu. Enquanto crateras se abrem no tecido do nada. Flus abissales. Mesmo assim o atravessa. A pressão que poderia apagar sistemas inteiros de existência não o faz recuar. O braço continua avançando através do núcleo convulsionado da lótus. Por um instante o campo inteiro hesita. O dilúvio de caos suspende o movimento. As correntes de energia congelam no vazio. Porque agora o toca o núcleo. Seus dedos fecham-se lentamente dentro do coração da flor e do interior da lótus. Ele arranca algo que não é exatamente matéria, nem energia, nem conceito. Um fragmento emerge entre seus dedos, uma sequência condensada de partículas de ébano profundo, tão escura que parece devorar até a própria ideia de luz. Om Kala Jyoti Padme. Om Kala Jyoti Padme. Om Kala Jyoti Padme. Om Kala Jyoti Padme. Quando Wu retira o braço levando consigo aquela sequência de ébano, o campo inteiro entra em convulsão. As pétalas tremem. O dilúvio muda de natureza. O núcleo da lótus vibra em dor primordial. A
Algo foi arrancado do centro da lótus espectral da luz negra. Algo que ela jamais deveria perder. O fragmento do núcleo da lótus espectral da luz negra. O vazio ainda vibra em convulsão silenciosa. As pétalas da flor tremem como se algo vital tivesse sido arrancado de sua essência. Enquanto correntes de luz negra percorrem o nada como nervos expostos, mas o não permanece para contemplar a ferida. Ele observa o fragmento por um instante. Entre seus dedos pulsa a sequência de partículas de ébano profundo. Om Kalajoti Padme Hum. Om Kalajoti Padme Hum. Guarda o fragmento e então torna-se visível que o ébano não está sozinho. Ao redor dele já existem outras sequências de partículas, cada uma vibrando com uma cor distinta, cada uma carregando um tipo diferente, decadência primordial. Não há armas comuns, são registros vivos da maneira como a existência se desfaz. Os espectros do decaimento ancestral. Nigrum lumen, flus abissalis. A primeira sequência pulsa em vermelho profundo. Carrega o decaimento da força vital. É quando o fogo das estrelas começa a enfraquecer. Os corações dos mundos perdem o ritmo que sustentava sua permanência. Aquilo que antes era impulso torna-se desgaste. Om Naraka Shin Swaha. A segunda sequência brilha em laranja ardente. Ela representa um decaimento do movimento. Órbitas eternas começam a vacilar. Correntes cósmicas deixam de fluir com perfeição. E trajetórias que pareciam eternas passam a hesitar pela primeira vez. Om Naraka Shin Swaha. A terceira sequência resplandece amarelo solar. Ela guarda o decaimento da ordem. Estruturas que sustentavam mundos começam a perder coesão. Leis cósmicas que pareciam imutáveis tornam-se frágeis, como se a própria harmonia da existência começasse lentamente a falhar. A sequência pulsa em verde profundo. Ela representa o decaimento da vida. Não apenas a morte dos seres, mas o enfraquecimento do próprio impulso que gera novas formas. É o momento em que a fertilidade da criação começa a secar. Om Naraka Shin Swaha. Om Naraka Shin Swaha. Om
Sequências de partículas continuam girando ao redor de Wu, como um arco espectral invertido. Não é o espectro da luz que nasce, é o espectro daquilo que inevitavelmente se desfaz. Cada cor pulsa com uma forma distinta de decadência primordial. Cada uma carrega a memória daquilo que a existência inevitavelmente perde. Kala Jyoti Padme Hum. Kala Jyoti Padme Hum. Kala Jyoti Padme Hum. Sortes em dois, brilhe azul profundo. Representa o decaimento da consciência. Memórias tornam-se incompletas, sabedorias antigas se fragmentam, civilizações inteiras esquecem os princípios que sustentavam sua própria identidade. O conhecimento que uma vez iluminou mundos começa lentamente a se dissolver. Negrum lumen, flores abissales. A sexta sequência pulsa em anil silencioso. Ela representa o decaimento do tempo. As eras deixam de fluir com estabilidade. Ciclos antigos começam a quebrar. O passado e o futuro tornam-se indistintos. A própria corrente do tempo perde a clareza que antes separava seus caminhos. Om Naraka Svaha. Om Naraka Svaha. Om Naraka Svaha. Om Naraka Svaha. A sétima sequência resplandece em violeta profundo e representa o decaimento da transcendência. Seres que ultrapassaram os limites comuns começam a perceber rachaduras invisíveis em seus próprios estados. Aquilo que parecia eterno revela sua fragilidade oculta. Om Kala Jyoti Padme Hum. Om Naraka Svaha. A oitava sequência brilha em branco silencioso. Ela representa o decaimento da própria luz. Não é a escuridão comum, é o momento em que até mesmo a pureza mais elevada começa a dissolver-se. A claridade que sustentava a ordem do cosmos torna-se frágil. E então permanece a nona sequência, aquela que o arrancou do núcleo da lótus espectral da luz negra, a sequência de ébano profundo. Ela representa o decaimento da origem, não a queda de algo que já existe, mas a corrosão silenciosa do próprio ponto onde todas as coisas começam. Om Naraka Svaha. Om Naraka Svaha. Om Naraka Svaha. Por um instante o vazio permanece em silêncio. As 9 sequências giram lentamente ao redor da presença de Wu. Os 9 espectros do decaimento ancestral. Wu sorri. Então, ele fecha a mão e desaparece rumo ao próximo passo.
o silêncio do vazio absoluto. As 9 sequências de partículas surgem ao redor de sua presença e começam a girar lentamente. Espectro daquilo que lentamente dissolve a própria existência. Brilha em laranja ardente, órbitas vacilam, correntes cósmicas hesitam e trajetórias eternas demonstram falhas pela primeira vez. O laranja revela o decaimento do movimento. Terceira sequência resplandece em amarelo solar. Estruturas universais começam a rachar e leis cósmicas tornam-se frágeis. A harmonia que sustentava os sistemas começa lentamente a falhar. O amarelo revela o decaimento da o decaimento da vida. Om Narakashien Svaha. Om Narakashien Svaha. A quinta sequência brilha em azul profundo. Memórias fragmentam-se e civilizações esquecem aquilo que sustentava sua própria identidade. O azul revela o decaimento da consciência. Negrum lumen, flores abissales. A sexta sequência pulsa em anil silencioso. Eras começam a colidir e ciclos deixam de fechar-se. O fluxo do tempo perde a estabilidade que separava passado e futuro. O anil revela o decaimento do tempo.
última sequência resplandece em violeta profundo. Seres que ultrapassaram limites percebem rachaduras invisíveis em seus próprios estados. Aquilo que parecia eterno começa a falhar. O violeta revela o decaimento da transcendência. Oitava sequência brilha em branco silencioso até a própria luz começa a enfraquecer. Claridades supremas tornam-se frágeis. O branco revela o decaimento da luz. E então pulsa a nona sequência. A sequência de ébano profundo que o arrancou do núcleo da Lotus espectral da luz negra. Ela não anuncia destruição, ela anuncia algo mais antigo. O ébano revela o decaimento da origem. Por um instante os 9 espectros giram ao redor de Wu, formando um círculo completo. Então o ancestral sorri e fecha a mão. Nas profundezas onde o tal respira sem forma, o ergue a mão e o silêncio se curva. Não há guerra ainda, não há inimigo ainda. Apenas o peso de uma verdade antiga. Que os mundos esqueceram. Cultivadores de 1000 céus observam. Espíritos ancestrais permanecem imóveis. Então pronuncia um único nome. A palavra cai como um trovão no vazio. E o espaço aprende o significado da pressão. Fala. O Gra não é fúria comum, não é a ira dos ignorantes. O Gra é intensidade pura quando é raridade, já não tolera mentira. Ele abre a palma da mão, o campo ao redor se comprime. O ar se torna denso, as presenças começam a tremer. Não há golpe, não há ataque, mas todos sentem o peso de existir. A pressão cresce como uma montanha invisível. Os que sustentavam máscaras internas sentem suas estruturas rachar. O
caminha um passo. O solo do cosmos estremece. As leis silenciosas dobram-se. O grão vira um Mahadevan. O grão vira um Mahadevan. O grão vira um Mahadevan. O mantra ecoa como trovão subterrâneo nos abismos da criação. O então explica a serenidade verdadeira. Não teme intensidade, a mentira teme. O grau é o relâmpago do real. Quando o real não aceita a prisão, ele fecha lentamente a mão. A prisão se recolhe, mas o silêncio agora é diferente, pois todos compreenderam. O Gra não destrói por ódio. O Gra existe para que a verdade jamais seja fraca. O grão vira um Mahadevan. O grão vira um Mahadevan. O grão vira um Mahadevan. O Gra. Antes da montanha então os céus, e antes das águas que percorrem os mundos, juiz mesmo das raízes invisíveis que alimentam as árvores da existência. O caminhava sobre o vazio, onde nenhuma forma havia ainda encontrado lugar para permanecer. Os cultivadores que observavam aquele silêncio percebiam que não havia solo, não havia matéria, não havia sequer uma superfície onde a vida pudesse ousar germinar. O ancestral então ergueu a mão e falou com voz profunda que atravessava o campo inteiro como um trovão contido. Ele disse que antes de toda forma existe um campo esquecido pelos seres, um ventre silencioso onde a realidade prepara o nascimento das coisas. Esse campo não é pedra nem poeira, não é barro comum nem fragmento de mundos. Então uma única palavra, e quando o som atravessou o vazio, o próprio espaço começou a condensar. A palavra caiu no vazio como um peso antigo, e o espaço respondeu lentamente, reunindo partículas esquecidas como se lembrasse de uma ordem primordial enterrada sob eras de silêncio. Sob os pés de algo começou a surgir, não como uma rocha rígida, um chão morto, mas como um solo profundo e vivo que respirava com densidade fértil. Camadas começaram a se formar umas sobre as outras, como se o próprio cosmos estivesse cultivando sua primeira terra. Os que observavam sentiram imediatamente que
apenas matéria inerte, mais uma matriz viva capaz de receber sementes de mundos inteiros. Era um campo onde futuros podiam enraizar-se, onde corpos, linhagens e civilizações poderiam encontrar base para crescer. O então explicou que Lum é o ventre da manifestação, o lugar onde a realidade aceita receber a forma e permitir que ela encontre sustento. Bumi, bumi, bumi. O mantra ecoou como uma vibração subterrânea, percorrendo cada camada daquele solo nascente. O caminho lentamente sobre a terra recém-formada, e cada passo parecia despertar novas pulsações dentro do campo fértil. Ele explicou que tudo que deseja nascer no tal precisa primeiro encontrá-lo, pois sem esse solo primordial nenhuma estrutura consegue sustentar sua existência. As estrelas precisam de campo para girar, os corpos precisam de base para erguer-se, e até mesmo os espíritos que caminham entre mundos precisam de um chão invisível onde a experiência possa germinar. Loam não cria por si mesmo, mas recebe tudo aquilo que busca a forma. Ele é a paciência da matéria, a profundidade silenciosa onde o universo cultiva suas possibilidades antes de permitir que elas se revelem. Prithvi, Prithvi, Prithvi. O então tocou o solo com a palma da mão, e todo o campo respondeu como um organismo desperto. Montanhas ainda não haviam surgido, mas já existia lugar onde poderiam crescer. Rios ainda não haviam começado a correr, mas os caminhos onde suas águas fluiriam já estavam preparados. Florestas ainda não respiravam, mas raízes invisíveis aguardavam a chegada da vida. O ancestral explicou que Lu é o fundamento esquecido de toda a manifestação. A terra ontológica onde o universo planta seus destinos, e enquanto sua voz ecoava pelo campo recém-criado, todos compreenderam que antes de cada nascimento existe sempre um solo invisível esperando em silêncio. Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Mani Padme Hum. Permaneceu em silêncio enquanto o campo
morava sob seus pés. A terra primordial havia sido revelada e todos sentiam a densidade fértil daquele solo invisível, sustentando a possibilidade de mundos inteiros. Ainda assim um ancestral explicou que matéria sozinha não desperta, forma mas só vive um corpo vazio, permanece apenas como recipiente silencioso. Então ele ergueu lentamente a mão esquerda, prepare o espaço ao redor de sua palma. Começou a vibrar com uma claridade que não iluminava apenas o seu exterior, mas parecia penetrar diretamente no interior dos seres que observavam. Aquela luz não era chama comum, nem energia agressiva, era presença consciente, uma centelha que não apenas existia, mas sabia que existia. A palavra não caiu como um trovão, mas espalhou-se como uma onda de consciência, percorrendo tudo que estava presente. Os cultivadores sentiram imediatamente seus pensamentos tornarem-se claros e seus corações vibrarem com uma lucidez inspirada. O explicou que Shen é aquilo que desperta a forma por dentro, o sopro invisível que transforma a estrutura em vida consciente. Sem Shen um corpo pode mover-se, crescer e até lutar, mas permanece cego para sua própria existência. Com Shen a presença desperta, o ser começa a perceber o fluxo do tal atravessando cada respiração. O mantra antigo vibrou como uma chama invisível, surgindo no interior dos seres que observavam o caminho. Lenta luz, enquanto a luz espiritual expandia-se ao redor de seu corpo. Ele explicou que Shen não nasce da matéria, nem pertence apenas aos céus. Ele é a centelha que permite ao ser olhar para dentro de si mesmo e reconhecer a própria presença. É a lucidez do coração, o brilho interior que sustenta a consciência. Desperta mesmo quando o mundo externo mergulha na escuridão, onde Shen se manifesta. O pensamento torna-se claro, a percepção torna-se profunda e a vida deixa de ser apenas movimento para tornar-se experiência consciente. Então abriu completamente a mão e a luz expandiu-se como um campo silencioso, atravessando todos os presentes. Nenhuma montanha surgiu, nenhum rio nasceu, nenhuma estrutura foi destruída. Ainda assim, algo profundo havia mudado. Cada ser que estava ali sentiu que dentro de si uma porta havia sido aberta. Então falou pela última vez e explicou que Shen é a chama que desperta dentro da forma, a presença que transforma a existência em consciência e o sopro que permite a vida perceber o tal que atravessa.
permaneceu entre as duas forças que havia revelado diante dos observadores. Sob seus pés o campo de Lon continuava respirando como um solo primordial preparado para receber mundos inteiros. Aí, acima de sua mão, a luz silenciosa de Shen permanecia vibrando como uma presença consciente que iluminava não apenas o espaço, mas o interior de todos que observavam. Durante um longo instante, o ancestral ele permitiu que todos percebessem a diferença entre o solo que recebe e a centelha que desperta. Então explicou que a matéria fértil pode sustentar todas as formas possíveis, mas sem consciência. O Mu permanece cego da mesma forma, a consciência sem um campo onde se manifestar. Permanece sem corpo como uma chama sem lugar pra queimar. Como fogo oscilou lentamente as duas mãos. O campo de Lo elevou-se em camadas profundas, enquanto a luz de Shen desceu como uma respiração espiritual, atravessando o espaço no instante em que as duas forças se aproximaram. O silêncio do cosmos tornou-se denso. Os cultivadores perceberam que estavam testemunhando o gesto que torna a vida possível. Quando Shen tocou o solo de Loum, o campo inteiro respondeu como um organismo despertando de um sono imemorial. A terra primordial começou a vibrar e a consciência começou a enraizar-se dentro da forma Wa. Então pronunciou o nome dessa união, e o som ecoou como um nascimento atravessando o vazio. Loum Shen, Loum Shen, Loum Shen, Loum Shen. A vibração percorreu todo o campo e as primeiras manifestações começaram a surgir. Brotos de luz ergueram-se do solo fértil, rios invisíveis encontraram caminho e montanhas ainda não formadas começaram a insinuar-se a presença dentro da terra viva. O explicou que Luan recebe tudo o que deseja nascer, enquanto Shen desperta aquilo que já encontrou forma. Quando essas duas forças permanecem separadas, o universo possui apenas matéria e espírito dispersos. Mas quando se entrelaçam, a existência torna-se capaz de gerar vida consciente. É nesse encontro que surgem os mundos habitados, os corpos vivos e os espíritos capazes de perceber o tal. Shen. A vibração percorreu todo o campo e as primeiras manifestações começaram a surgir. Brotos de luz ergueram-se do solo fértil, rios invisíveis encontraram caminho e montanhas ainda não formadas começaram a insinuar sua presença dentro da terra viva. O explicou que Luon recebe tudo o que deseja nascer, enquanto Shen desperta aquilo que já encontra forma. Shen.
mama. Oh, mama. O permaneceu entre o campo fértil de Lom e a chama silenciosa de Shen. Enquanto o cosmo inteiro parecia observar aquele encontro, a terra primordial continuava pulsando sob seus pés, como um ventre preparado para receber mundos. Enquanto a presença consciente de Shen vibrava acima como uma luz interior, capaz de despertar toda a forma existente. O ancestral explicou que quando essas duas forças se unem, nasce a vida consciente, pois Lom recebe a forma Shen, desperta a presença dentro dela. Ainda assim, o advertiu que a vida que nasce apenas da fertilidade e da consciência pode tornar-se com raça em ti, pode crescer sem enfrentar a prova, e pode esquecer a intensidade que sustenta a verdade do tal. Então, o ergueu com a mente amontoante, uma pressão antiga começou a atravessar o campo. O espaço tornou-se denso como uma montanha invisível, comprimindo o ar ao redor. Os cultivadores sentiram seus próprios pensamentos vaciar, enquanto uma força ardente surgia dentro do silêncio. Não era caos descontrolado nem destruição cega, era intensidade absoluta condensando-se como um relâmpago preso no interior da realidade. O então pronunciou o nome dessa terceira força, e a palavra recuou como um trovão atravessando a terra fértil e a luz consciente. Ugra, Ugra, Vishe, Ugra, 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 Vishe, Ugra, Ugra, Vishe, Ugra. O grão vira uma Devon. O grão vira uma Devon. Umba, 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 mama, umba, mama, umba, 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 mama, umba, mama, umba, umba, mama, umba, mama. Quando Ugra atravessou o campo de Lom Shen, a terra viva respondeu com um tremor profundo, e a própria consciência pareceu tornar-se mais intensa. O explicou que Ugra é a chama da intensidade primordial, a força que impede a vida de adormecer na fertilidade, e impede a consciência de tornar-se fraca diante da ilusão. Onde Lom Shen permite que a existência nasça, Ugra exige que aquilo que nasceu enfrente verdade. Tudo que é frágil, falso ou vazio começa a rachar sob essa pressão, mas aquilo que permanece torna-se mais profundo, mais desperto e mais verdadeiro. Ugra, Shen, Ugra, Ume Shen, Ugra, Shen, Ugra, Ume Shen, Ugra, Ugra, Shen, Ugra, Ume Shen, Ugra, Ugra, Shen, Ugra, Ume Shen, Ugra. O caminhou lentamente enquanto as três forças vibravam ao redor.
presença. Ele explica o que Luon recebe. Shen desperta e o Gra prova. Quando as três correntes se encontram, o universo não apenas gera vida, mas gera vida capaz de atravessar transformação. A terra sustenta, o espírito ilumina. Intensidade exige verdade. Assim a criação deixa de ser apenas nascimento e torna-se evolução dentro do Tao. Depois de desaparecer do círculo dos 9 espectros, surge em um vazio absoluto, onde nenhuma estrela brilha e nenhuma lei comum da existência permanece estável. Não é um lugar escolhido por acaso, mas um campo preparado para conter forças capazes de provocar o colapso de hominicosmos inteiros. Ali o ancestral abre lentamente a mão e o silêncio ao redor começa a vibrar como se reconhecesse algo antigo retornando à superfície do Tao. Uma a uma, as sequências de partículas começam a surgir ao redor de sua presença. Cada fragmento carregando a memória de um tipo primordial de decadência. Elas não aparecem como simples cores ou energias dispersas, mas como linhas vivas de código ontológico, estruturas microscópicas que descrevem como a existência aprende a terminar. Sequências flutuando ao seu redor enquanto o campo inteiro começa a sentir o peso de sua presença. Cada espectro vibra com uma frequência distinta que atravessa o vazio como uma linguagem silenciosa do fim. O vermelho pulsa com a dissolução da força vital. O laranja revela o esgotamento inevitável do movimento. O amarelo traz a fragmentação da ordem que sustenta os mundos. O verde carrega o declínio da vida que perde suas raízes, enquanto o azul anuncia o escurecimento da consciência. O anil revela o tempo que começa a desfazer suas próprias margens, e o violeta manifesta a falha da transcendência, quando até o que ultrapassa limites começa a se deteriorar. A sequência branca vibra como o momento em que a própria luz se cansa de brilhar, mas é a última partícula que faz o campo inteiro estremecer. O fragmento de ébano profundo surge como uma ausência viva no centro do círculo, carregando o código mais raro de todos. Ele não representa apenas a decadência de uma força particular, mas o decaimento da própria origem da existência. Explica que essas sequências não são meras manifestações de destruição, mas descrições fundamentais de como a realidade encerra seus ciclos. Cada espectro é uma instrução do universo sobre como o fim se aproxima, quando uma era completa seu caminho. As 9 sequências começam então a girar lentamente ao redor de Wu, formando novamente o círculo dos 9 espectros. A rotação das partículas provoca distorções profundas no tecido do vazio, e até mesmo a própria estrutura do
silencioso do círculo. E então revela que manter esses stack trus separados permitiria que cada fragmento fosse usado para provocar decadência em qualquer realidade que os tocasse. Por isso ele declara que chegou o momento de transformar esses códigos dispersos em algo diferente. Depois de desaparecer do círculo, desacelera. Fogo sem olhos de ver, não guarde sonho quando os finger contes celular. Little drums fall slowly like geological movement and low throws, singing layers rise beneath. Estrondas e partículas vibram em cores profundas e cada uma delas projeta do grampo a memória de uma decadência primordial. O ancestral observa movimento de lenços ou dos códigos, explica que nenhuma dessas sequência notícia deixada livre no cosmos. Separadas elas poderiam provocar o dedeno de civilizações inteiras ou acelerar o término de eras antes que o tal completasse seus ciclos. Por isso ele revela que a fusão dos espectros exigirá 3 princípios fundamentais. Isso 3 correntes capazes de conter e organizar as forças do decaimento. A mão direta e uma pressão profunda começa a atravessar o campo. O espaço torna-se pesadelo, como se uma montanha invisível estivesse comprimindo o vazio. Essa pressão não destrói os espectros, mas obriga cada sequência de partículas a revelar sua estrutura completa. Linhas de código ontológico começam a surgir dentro das cores e torres giratórias, e os 9 fragmentos mostram a lógica secreta que governa o decaimento da existência. O pronuncio o nome da primeira força e o som ecoa como um trovão contido dentro da realidade. Quando a pressão de Ugra atravessa o círculo, as partículas começam a reagir violentamente, como se a intensidade da verdade estivesse pressionando cada espectro a assumir sua forma final. Então abre a mão esquerda e o vazio abaixo das sequências começa a condensar-se em um campo profundo e fértil. Camadas invisíveis surgem como um solo ontológico preparado para sustentar forças perigosas. Esse campo não é terra comum, mas a matriz primordial onde a manifestação pode encontrar estabilidade.
núcleo sustenta as secreções, enquanto a pressão de Ugra continua comprimindo seus códigos internos. Então o ergue lentamente a outra mão e uma luz silenciosa começa a surgir acima do círculo. Essa luz não queima nem destrói, mas desperta a presença interior das próprias forças do decaimento. Cada sequência começa a vibrar com alguma clareza nova, como se estivesse tomando consciência de sua própria função dentro do universo. Chão. Agora as três forças estão presentes. No campo da forja, Ugra pressiona sequências revelando sua verdade. Lon sustenta a estrutura que impede o colapso do vazio e Shen desperta a consciência que ordena o movimento dos códigos. Sob a presença de Wu, os 9 espectros começam fielmente a aliança como uma escrita viva, sendo preparada para a inscrição. O ancestral observa o início da fusão e anuncia que o próximo gesto transformará os códigos do decaimento em uma única estrutura capaz de registrar o fim das eras. O Garlom Shen agora inicia a forja. Tudo vazia, mexia te sarentou para me senhoria. Enquanto as editoras continuam a sustentar o campo da forja, a pressão de Ugra comprime o espaço como uma montanha invisível, esmagando o silêncio enquanto o solo ontológico o Luo mantém a sequência estabilizada sobre uma matriz fértil de manifestação. Assim, quando surpumo, uma densa luminosa de Shen pousa como uma consciência silenciosa que desperta cada fragmento de código. Ao ardor do ancestral, os 9 espectros continuam girando lentamente suas cores profundas, escrevendo no vazio a linguagem secreta da decadência da existência. O campo inteiro parece esperar o gesto final que transformará aqueles fragmentos dispersos em algo novo. Komen nerven grootheid de metalbia o pressão, expressão horas com incessant natural pressão de Ugra aumentou e as sequências são forçadas a aproximar-se umas das outras como estrelas sendo puxadas para um único ponto gravitacional. O vermelho encontra o laranja, o amarelo atravessa o verde, o azul colide com o anil e o violeta envolve o branco em um turbilhão de códigos luminosos. No centro de tudo, o fragmento de ébano profundo permanece silencioso como um abismo que observa o nascimento do fim. O campo inteiro vibra enquanto as linhas de código ontológico começam a entrelaçar-se, formando padrões que como amalgams e o distorce o ilício desejos. O grão vira uma Zevan, Bume, Ling. Os mantras ecoam como pilares de sustentação da forja Ugra. Continua comprimindo a matéria do decaimento. Luon sustenta a base onde os códigos se reorganizam em Shen. Desperta a consciência
consciência que permite a estrutura final emergir sem destruir o campo ao redor. As 9 sequências começam então a fundir-se lentamente, não como uma explosão de energia, mas como uma inscrição sendo gravada no próprio tecido do vazio. Linhas negras surgem no centro do turbilhão e se expandem como uma superfície sólida sendo formada a partir da convergência das partículas. Uma estrutura começa a emergir do interior da fusão. Não é uma arma nem uma criatura, mas uma superfície vertical composta de matéria ontológica extremamente densa. A forma continua a solidificar-se até tornar-se uma estela negra profunda, como um fragmento arrancado do coração do vazio. Sobre sua superfície começam a surgir inscrições vivas formadas pelas próprias sequências de partículas. Cada espectro grava sua linguagem no corpo da estela, lembra a estrutura em um registro completo das formas fundamentais de decadência da existência. Bom, observa a estela recém-formada, longa do topo da forja começa a se acalmar. O gra recolhe sua pressão e longa permanece com bases eficiência e Shen ilumina brevemente as inscrições que agora vivem na superfície do artefato ancestral. Explica que aquela estrutura não foi criada para destruir mundos, mas para lembrar a criação de como ela termina quando suas eras chegam ao limite. A estela flutua silenciosamente diante dele, contendo os 9 códigos do decaimento ancestral inscritos em sua própria substância. A estela do decaimento ancestral agora existe. No silêncio anterior ao movimento do cosmos, algo foi inscrito onde nenhum pinto ainda ousava rasgar. No centro de um vazio sem estrelas ergueu-se a estela do decaimento ancestral. Uma presença vertical de densidade impossível, onde 9 correntes invisíveis começaram a pulsar como códigos antigos, lembrando a existência que todo surgimento carrega dentro de si. O mapa silencioso do término. Não era destruição, não era guerra, era memória ontológica. O vermelho abriu o debinho da força vital nos rios da criação. O laranja dobrou os caminhos do movimento até que o próprio impulso do mundo começou a hesitar. O amarelo dissolveu as arquiteturas da ordem, enquanto o verde revelou a fadiga escondida naquilo que insiste em viver. E o cosmos inteiro sentiu que a vida também aprende a terminar.
Atravessou a consciência dos mundos e mostrou que até o pensamento conhece o cansaço. O anil tocou o tempo e as correntes das eras começaram a dobrar sobre si mesmas como rios que voltam para sua nascente. O violeta alcançou a transcendência e revelou que até os tronos mais elevados carregam dentro de si a sombra do declínio. Então o branco caiu sobre a própria luz e por um instante breve toda a claridade lembrou que também nasceu para desaparecer. Nihilmanet, omnia solvuntur aeternitas deficit, finis latet. Hurra, hurra, loa, Shen. Permaneceu imóvel entre todos. Ébano, não o decaimento da vida, não o decaimento da forma, não o decaimento do tempo. O ébano carrega algo muito mais antigo. Ele descreve o cansaço da origem, quando a própria raiz da existência começa a lembrar que um dia também precisará cessar. E quando esse código despertou na superfície da estela, o silêncio do cosmos mudou de peso. Finis Songit, Finis Songit, Finis Venit. Kalama Shunya. Om Kalama Shunya. Om Kalama Shunya. Om Kalama Shunya. Em algum lugar além das arquiteturas conhecidas do caminho, algo antigo sentiu sua própria linguagem ser reunida fora de seu domínio. Não houve fúria, não houve pressa, apenas reconhecimento. Porque quando os códigos do término são escritos fora do território do fim, o próprio fim começa a mover-se novamente através das raízes invisíveis da existência. Enquanto a estela permaneceu imóvel no vazio absoluto, o cosmos inteiro compreendeu que o término da realidade agora estava escrito em um lugar onde até o fim precisaria caminhar. Subways drones expand slowly beneath my seas. Morals while in the shred to strikes in seismic pulses to the tendons in. Sustained cover no stones as ritual drums and metal impacts grow in density. Deep throat singing and dominant male guttural vocal establish a heavy ritual cadence across the sonic structure. As estrelas aprendessem a nascer, antes que os mundos aprendessem a girar, existiam caminhos muito mais antigos que o próprio céu.
Além da grande muralha da fonte ergue-se a escadaria infinita, uma sequência de mundos que se estende através do desconhecido primordial. Cada degrau conduz a realidades mais antigas, mais severas, mais hostis à própria ideia de permanência. Foi nesses degraus que algo começou a observar a existência das miríades. Essa força recebeu muitos nomes entre civilizações que já desapareceram. Alguns a chamaram de crepúsculo, outros de purificação final. Mas entre os ecos mais antigos ela é conhecida por um único nome: Ragnarok não é mito, não é lenda, não é catástrofe futura. É um regime do término, uma lei que atravessa mundos e observa tudo aquilo que insistia em continuar existindo. Para ele, toda criação que se prolonga, além do necessário, torna-se corrupção da própria ordem do cosmos. Finis vocatur, origo deficit, lux cadit, tempus tremit, ura, lumen, sen ingressam. Yashin, Yan, Hom, Son, Danger, Shadow. Yashin, Yan, Hom, Son, Danger, Shadow. Eras incontáveis, Ragnarok permaneceu além da muralha da fonte, observando as miríades do inefável como um jardineiro observa um campo que cresceu além do limite. Ele não invadia, ele esperava, porque para o regime do término toda a realidade que insiste em existir por tempo demais inevitavelmente gera sua própria decadência. Então, seus emissários começaram a caminhar. Eles não chegaram como exércitos, vieram como presságios silenciosos. Mundos começaram a envelhecer cedos e mais civilizações apareceram sem compreender porquê. Estruturas antigas começaram a ruir como se o próprio tempo tivesse decidido encerrar em seu laço histórias. Assim, Ragnarok se infiltrou nas miríades. Nihil manet, omnia solvuntur, finis audit, finis vigilat. Ora, Shine summer. Ora, Nashi, Ora, Nam, Shu, Ain't summer. Ora, Nashi, Ora, Nam, Shu, Ain't summer. Mas algo inesperado aconteceu nas profundezas do caminho. No silêncio absoluto onde o reuniu os 9 espectros do decaimento. Uma nova inscrição surgiu no vazio, a estela do decaimento. Ancestral ergueu-se como um pilar de matéria ontológica, onde os códigos do término foram reunidos fora do domínio do próprio fim. E naquele instante, algo mudou além da grande muralha da fonte. Porque quando a linguagem do término é escrita em um lugar onde o fim não governa, o regime do colapso inevitavelmente desperta. Finis audit, finis surgit, finis venit, Om Karamahashunya, Om Karamahashunya, Om Karamahashunya, Om Karamahashunya. Nos degraus mais antigos da escadaria infinita, os observadores do término sentiram os códigos reunidos. Eles reconheceram sua própria linguagem ecoando fora de seu território. Então, Ragnarok começou a se mover novamente, não como catástrofe, não como profecia, mas como a marcha inevitável do término que atravessa mundos para corrigir aquilo que ousou continuar existindo. Num Karamagum Sana, um Karamagum Sana, um Karamagum Sana, um Karama Shunya,
산을